agora falando, né? A gente ainda tá lá no início. A gente tem 30 anos de história ainda, 31 anos pra contar. Mas tinha um escritório, né? Uma salinha comercial, né? Quantos metros? Quanto metro era, amor, tua sala? 34 metros. 34 metros quadrados, uma salinha aqui no centro de Sapucaia. Quem é de Sapucaia vai saber, era onde era o antigo Correio, né? Isso, O antigo Correio, uma salinha ali. Ainda é um centro comercial até hoje. Salas comerciais. E como começou o planejamento? Enfim, vocês já falaram que depois ali veio muito cliente e tudo. Mas como começou esse planejamento? Porque hoje vocês têm 14 escritórios, tem em torno de 100 colaboradores, mas lá no início era só vocês dois. Como que, não antecipando, não chegando ainda aqui, mas como foi o planejamento? Vocês imaginariam que iriam chegar aqui ou simplesmente foi acontecendo? Planejamento é uma coisa que não faz parte da minha vida, né? Planejamento faz parte da vida do Vilmar. Conta aí, amor. Como disse logo no início, no preâmbulo, salve esteja lá, para que eu falei, a receita do sucesso de qualquer negócio, e no nosso não foi diferente, ele exige um planejamento. Você começa a executar coisas sem planejar, vai chegar um momento que você vai ter que desfazer o que fez para tentar adaptar a uma nova linha do tempo que você, da direção que você atingiu no tempo. Então, nós planejamos isso. A vida foi muito bondosa conosco, colocando pessoas corretas em nosso caminho, nos ensinando, clientes trazendo oportunidades de enriquecimento intelectual que a faculdade cobrando o olho da cara que nós acabamos não dando. Tudo isso veio, mas temos um êxito, né? Temos a nossa marca complementar na construção desse êxito aí. Planejamento. Um dia estávamos numa lancheria, salvo enganado, foi uma sexta-feira à tarde, um sol muito quente, nós fomos a um barzinho, e nós dois, a fim de mês, já estava duro, embora tivesse um bom salário, tínhamos dinheiro só para uma cerveja, contando as moedas dela e as moedas minhas, né? Então pedimos uma cerveja, e eu recordo que eu falei para a Emília na época, vamos tomar devagar, né, que a gente tá me fervendo, nem que a gente tenha que tomar fervendo os últimos goles dessa cerveja, porque se a gente tomar logo e não pedir outra, o cara do bar vai mandar nós embora, né? Aí eu olhei para a Emília, né, já essa altura do campeonato eu já andava fazendo zoinho pra ela, né? E ela foi o cada zoinho que eu fazia pra ela, fazia dois pra mim. Ah, tá. Aí o que acontece? Pegamos olhei pra ela, não é possível que a gente dispensa 6 anos de nossas vidas numa faculdade, sol, calor, chuva, deixando parte da nossa juventude passar sem fazer aquilo que normalmente os jovens gostam de fazer, que é se agrupar mais, se sociabilizar mais, deixando o nosso filho, no caso da Emília, de lado. Eu não tinha filho ainda na época, não tinha a Bárbara. Claro que tu tinha, amor. Bárbara de 93. Ah, verdade. Sim. Deixando essas partes ricas da vida, da devida etapa, né, de lado, para a gente chegar numa situação dessa, ter que tomar uma cerveja no final de semana, ter que cotizar, e além de cotizar, tomar devagar, porque não tem dinheiro para a segunda cerveja. Eu falei para ela, não acredito que a gente tem que ter passado por tudo que passamos. Se vamos planejar uma empresa, eu falei para a Emília, uma empresa onde a gente cria uma estrutura, tá? Essa empresa é para 100 anos. Naquele momento de, meu Deus, ele é louco mesmo. Isso só para esclarecer, tava em 1900 e quê? 2000 já? Não, foi no início. Início de 96. Início de 96. Tá, acho que é no início, assim, menos de um ano disso. Assim, vamos fazer um planejamento. Uma empresa para 100 anos. Depois que eu fiz a proposta de criação de uma empresa para 100 anos, vamos voltar ao marco zero. Mas aonde tu construiu o planejamento? Como é que foi ali naquele momento? Pedi pro garçom me trazer um guardanapo. Eu dei sorte nesse momento também, porque era um barzinho, aquele barzinho brega mesmo, tá? Que quando você tem que limpar o rosto, tem que ir no banheiro porque é um pedaço de papel higiênico, né? Então o que acontece? O cara me trouxe um papel higiênico daquele grande que quando você abre, dá uma toalha de papel de 40 por 40, te lembra? E ali eu peguei a caneta, ele me trouxe a caneta, o garçom também, e eu comecei a fazer o organograma para chegar aos 100 anos. 100 anos. Uma linha reta, 100 anos. Bom, Sapucaí, vamos voltar ao marco zero. Nós temos que construir em 10 anos uma estrutura para que dê suporte aos próprios filiais. O passo era mais ou menos assim.
10 anos de trabalho, criar uma estrutura. Onde vamos buscar essa estrutura? Tudo isso planejado na época. Vamos buscar a estrutura patrocinando e incentivando, e na medida do possível, patrocinando curso de direito para membros da família. São pessoas que você pode confiar. E aí, então, foi esse o princípio, a base familiar, trazendo irmãos, cunhados e tudo mais, incentivando a fazer faculdade. Tudo dentro do planejado. Passa o seguinte, após os 10 anos, o planejamento era assim, ó, do 11º ao 20º ano, nós vamos abrir uma filial por ano. Do 21º ao 30º, 2 filiais por ano. Do 31º ao 40º, 3 filiais por ano. Lá, chegava ao ponto, quando chegava no 100, se eu não me engano, chegava a 543 filiais. E dentro desse organograma eu já dividia tanto tempo na região, Sapucaia e região metropolitana, tanto tempo nós vamos expandir para o Rio Grande do Sul, tanto tempo nós vamos partir para a Zona Sul, para os 3 estados do Sul, depois nós pegávamos do Sudeste para baixo, e a partir de X anos a gente já pegava o país todo. Essa altura do campeonato nós já tínhamos torcida, você e mais... Aqui vê mais. Não, era 96. Não, 96 nós tínhamos aqui Zé Barba. Certo. A partir de determinado momento, bom, nós temos 2 filhas. Uma vai fazer italiano, se não me engano, uma vai fazer inglês e a outra vai fazer italiano ou espanhol. Porque aí a gente já planejava entrar, já tínhamos uma noção do que eram os acordos internacionais de direito previdenciário por aí fora, né? América Latina. O italiano era pra quê? Hã? O italiano era pra quê? Não, segura aí. É que depois de um determinado momento, depois de dominar a América Latina, nós pegávamos as Américas. E depois a gente ia para a Europa. A gente está indo ainda, né? Sim, É para 100 anos, né, gente? Estamos apenas no 30. Não, mas vamos lá. Nós não temos filiais físicas no país inteiro, mas nós temos cliente do país inteiro, nós temos cliente em Portugal, nós temos cliente nos Estados Unidos. Luxemburgo. Então, Luxemburgo nós temos. Temos no Peru também. Lisboa, a mãe desse cliente que mora em Lisboa hoje me deixou documentos na semana passada aqui. Então a gente está no mundo. Souza já é internacional. Já. Porque hoje, depois você nem imaginava, né? Mas com o online isso fica muito mais fácil. A gente nem sabia o que era online, né? Mas falando de online, tá? Então agora quero dizer, já que eu coloquei rapidamente, sinteticamente. Não, mas calma, não chega no online. O projeto de planejamento, de expansão da marca, tá? E aí no projeto local, dentro do primeiro ano, não levou 10 anos, e nós já tínhamos a estrutura para começar o 1 e 1. Pelo menos até o 11º, até o 20º. A abertura das filiais, no caso. Tanto que até o 20º ano nós levamos a rigor, nós chegamos a ter 21, 22 escritórios. Fomos fechando, que não conseguimos nos adaptar em algumas, porque nós fechamos ao longo, temos 14 hoje, mas nós chegamos a ter 22, 23 cidades que nós já tínhamos escritórios. E então, a guria tá me fazendo sinal, elas querem pra gente falar mais perto do cabeção. Tá bom assim agora? Beleza. Então, feito esse roteiro temporal por onde deveríamos passar e que foi cumprido até 20 anos de existência da empresa. Depois, começamos a recuar por falta de mão de obra. Essa é a verdade. Por falta de mão de obra. Até o 20º ano, nossas contratações, de cada 10 contratações, 6 eram formados pela empresa, e dos 4 que vinham de fora, ou formados pela empresa, isto é, dos 10, apenas uma decepção. Hoje, de 10 contratações, nós temos uma média de 5 ou 6 que não querem valorizar o trabalho como fonte provedora da dignidade necessária para a manutenção da sua. Olha, na questão da contratação, o Vilmar sempre dizia o seguinte, que Deus escolhia e nós contratávamos. Porque, de verdade, a gente tem aqui, assim, ainda colaboradores de 20 anos, de mais de 20 anos. Que, meu Deus, assim, que de fato estão com a gente, que contribuíram. Colaboradores que a empresa formou, pagou 100% da faculdade para eles, que estão aqui com a gente, outros que saíram, que também seguiram, mas que havia um comprometimento. E hoje está difícil isso. Veja bem que hoje eu estava falando do planejamento e eu queria dizer assim, isso tudo requer muito trabalho.
e muita coragem de você poder fazer um planejamento maluco como esse e levar à vista uma questão não prevista por mim e não se sabia para que rumo ia caminhar a questão cultural, laboral do nosso país nas castas mais jovens lá da época para cá. Mas tudo era feito por nós. Desculpa. Tudo era feito por nós, filha. Dentre eles, o quê? A nossa mídia. A nossa mídia. Eu chegava num tipo de futebol, tinha que dar um prêmio. Eu não dava um prêmio. Quem dava o prêmio para ser sorteado era a ALS. Eu ia numa festa padroeira da Santinha lá, eu comprava um bolo, não era eu nem a Emília que comprava o bolo. Quem comprava era a ALS. Então, quando eu ia anunciar o comprador era a ALS do Gás. O slogan da nossa empresa, tudo nós pensamos, nós não tínhamos ninguém para pensar. Qual é o slogan que nós precisamos aí? Permanece até hoje. Sim. Aguardando o seu direito. Eu sempre falo que hoje a gente fala muito de marketing e publicidade por causa das redes sociais, tá muito em alta, né? Mas o Vilmar, meu pai, eu acho que é um dos maiores marqueteiros que eu já conheci, tá? Ele vai por tudo que ele é engenheiro, ele é advogado, ele é arquiteto e ele é marqueteiro também. Porque realmente, assim, daí já vindo um pouquinho mais quando eu era criança, com certeza, a divulgação foi tu que fez. Assim, as rádios, Os programas de rádio. Ah, é verdade, programas de rádio comunitário, eu chegava a fazer 6, 7 programas de rádio por semana, né? Em cidades diferentes. Mas o grande trunfo, como cresceu muito a clientela, nós precisávamos de um cadastro, que até então funcionava nas listas, os 2 primeiros anos, se não me engano, 3 aí. Aí eu disse, não é possível mais controlar o escritório crescendo como está. Imagina que tudo isso acontecia dentro de uma sala de 34 metros quadrados, né? Então tinha que planejar a construção de um prédio maior. Mas aí, o que eu fiz ali, ó? Como eu tive em 1969, marquei bem essa data, para vocês pensarem, a qualidade do ensino público na época era tão boa, que lá na época já tinha noções básicas de programação, onde o computador ele precisava de 2 a 3 homens para carregar. Era uma caixa desse tamanho, só faltava acho, funcionar com válvula, né? Só faltava ser válvula em vez de circuitos integrados, né? Aquilo ali, aqueles conhecimentos em cima da necessidade, eu desenhei toda o organograma de portas lógicas, que basicamente é binário, né? E, O, E, O. Basicamente são 3. Eu peguei toda aquela simbologia e fui desenhando, né? Bom, se der, vai aqui. Se não der, você vai ter que voltar ali e vir por aqui. Ah, mas não dá por aqui. Mas você tem que vir até aqui e pegar aqui. E eu fui desenhando tudo aquilo e chamei um colega. Nós não tínhamos dinheiro para comprar um programa, muito caro na época. Você faz um programa para mim. O nosso programa, nós é o nome Jude, né? Jude. E aí o que acontece? Conversei com um técnico com um colega da Justiça Federal, e eu quero o mais parecido e dentro do sistema de portas lógicas que eu desenhei para o técnico, em cima daquilo que eu ouvi do funcionário da Justiça Federal lá de Porto Alegre, como que funciona assim, assado, basicamente nós queríamos cadastrar clientes e andamento primário do processo. E um circuito aberto, toda vez que a gente precisava de alguma coisa a mais, um técnico vinha e ia ampliando. O que ele cobrou na época, por incrível que pareça, nosso amigo até hoje, cobrou 2 salários mínimos. E depois ele começou a cobrar 1 salário mínimo por mês para a manutenção e ampliação de novas necessidades que iam surgindo, que aí eu chegava, mas Antônio, nós estamos aqui nessa porta, aqui, ó. Daqui eu posso fazer alguma coisa, ir lá, voltar aqui, ou seguir aqui. E eu mandava desenhar para o técnico, né? O técnico fazia. Então foi muito barato para nós e funcionou no mínimo por 20 anos. Por 20 anos. A gente tá falando de um sistema interno, né? A gente foi nosso sistema interno por 20 anos. Realmente acho que a gente mudou mais ou menos em 2020. Claro, ele teve atualizações ao longo do tempo, mas nos atendeu por muito tempo. E a gente tá falando de um sistema que foi criado antes dos anos 2000, né? Sim. Foi ali, 1990, ou já era 97. ali. Tá, 97. então assim, Com conhecimentos adquiridos em 1969 no Colégio Estadual Barão de Antolina Mafra, Santa Catarina. Então, lá... Terceira série ginasial. Lá onde ainda por muito tempo depois ainda as coisas eram no papel,
vocês já estavam com um sistema que funcionava. E realmente, o Júlio, assim... na verdade, hoje a gente tem um sistema novo e ele reclama do sistema novo até hoje, ele queria voltar pro Júlio. Eu ainda acho que o meu sistema era melhor que esse. Esse que nós temos hoje a gente vai ter o melhor, a gente nós vai ter o vai melhor. fazer o melhor. Então, realmente, o Júlio atendeu por muito tempo. Eu quero só trazer aqui, e precisa ser deixado isso registrado, que a pessoa pensante nessa empresa nunca fui eu. Sempre foi o Pensante em estratégia, né? No caso, assim, É de pensar em empresa. pensar na empresa, né? De pensar na empresa. Esse cara que pensou na empresa, vamos ir além, fazer programa na rádio, vamos patrocinar isso, vamos fazer aquilo, sempre foi o Vilmar. Eu sempre fui a pessoa que estava aqui dentro da empresa, atendendo o cliente, resolvendo o processo, fazendo o processo. Então, eu penso assim, Ana Valentina, que deu muito certo a nossa parceria, a nossa empresa, a nossa vivência também como na vida pessoal, por causa disso. Porque cada um tinha uma parte para fazer e fazia aquilo que sabia fazer. Não que não soubesse fazer processo, não é isso. Quem fez audiência a vida inteira, ali até 20 anos aí, foi o Vilmar, foi o teu pai. Eu detestava fazer audiência, eu só ia quando tinha mesmo que ir. Mas era o Vilmar que tinha o conhecimento com os juízes, com os servidores públicos e que fazia esse meio do campo. Então, isso eu quero, assim, sempre digo, que essa expansão da nossa empresa, o Vilmar foi e ele me puxou e eu fui também. Eu disse, não, vamos lá, vamos trabalhar, vamos atender, vamos fazer, né? A necessidade de expansão da marca, eu adquiri observando as grandes redes de loja, né? Às vezes me chamava a atenção, né? Por que que uma grande loja tem uma loja de Esteio, uma em Sapucaí e uma em São Leopoldo. E nós tínhamos clientes que vinham de Butiá, Ratos, aquela região, vinham até Sapucaí. Bom, vamos abrir então uma extensão do nosso escritório em Charqueadas. Aí o pessoal de Ratos e Butiá vinha até Charqueadas. Bom, se tem mercado lá que está vindo aqui, eu vou lá antes que chegue alguém que nós e ganhe esse mercado, né? E eles meio para abrimos em Butiá. Aí fica uma brecha entre Butiá, Ratos ficou no meio, Butiá e Charqueadas. Deslocamento muito difícil, né? De horário de ônibus ali. Vamos abrir também uma unidade em Arroio dos Ratos. Você tem que levar a marca até onde está o teu consumidor. Esse é um ponto que eu aprendi. E aí, o que adotamos? Na região do Paranhana, a gente abriu o Parobé, a primeira unidade. Era isso que eu ia te perguntar. E em que ano foi Parobé? Mais ou menos, assim, lembra? 2000, do 99, 2000. Eu penso que foi 99, porque ainda nós estávamos na salinha de 34 metros quadrados. Mas Parobé, vocês abriram já com uma unidade física lá. Sim, mas ali a gente atendia numa garagem, acho que era aquilo, né? Garagem Quando chovia mais dentro do que fora. Tinha dia que você dentro do escritório chovia forte e tinha que atender com e guarda-chuva. Mas é bem interessante. Mas, e assim, ó, ali a gente fez o primeiro, também tem a história do primeiro de lá, que foi o Angelino Alba. Ele veio, porque o que aconteceu? Primeiro, vinha um ônibus de lá para cá e trazia cliente aqui para nós. A história do seu Angelino é muito interessante, tem que contar desde os primórdios, né? O Angelino estava no INSS Itaguara e eu vi que negaram e não deram atenção pro seu Alba, né? E eu tô lá para encaminhar um processo e eu tô saindo para fora, eu sou fumante, né? Toda hora eu tô saindo para dar fumada. E eu vi ele saiu muito triste, aquele senhor de lá, né? Eu perguntei o que estava acontecendo, ele disse, vim encaminhar aqui, me negaram de novo, não sei o que. Eu rapidamente conversei com ele e perguntei qual era a situação, se já tinha encaminhado umas 4 vezes, tinham negado. Eu peguei, rapidamente abri a pasta dele, olhei a documentação, disse, pô, mas é uma pouca vergonha esse troço aqui, ó. Eu não vou entrar nessa briga de processo negado aqui. Tal dia, me leve a documentação, essa mesma documentação, que eu vou montar o processo. Um dos sucessos nossos, que o nosso processo sempre foi organizado e encadernado em ordem cronológica. Então facilita até para o funcionário que vai dar ele entender a sequência lógica da documentação acostada. E o Angelino trouxe, com os mesmos documentos eu fui lá e disse, hoje eu sou o advogado do seu Angelino. Se vocês me negarem isso aqui, ou vocês vão me explicar tintim por tintim, eu quebro essa porra toda. Você tem que aprender a ver. Eu era um facão na bota, né? Hoje eu tô um broche. Eu cheguei e disse assim, ó, barulho, não ligo lá dentro do INSS de Itaguara na época. Hoje, se vocês me ligarem sem justificarem, vai ter quebra-quebra aqui dentro. Tá? Pode chamar a polícia. Mas assim, saí de lá com o seu Angelino concedido. Bom, o seu Angelino vende o nosso nome dentro da
da Azaleia. da Azaleia, e aí a partir dali tinha se abrir, o pessoal vinha de carro para cá, o motorista mais 3, mais 4. De repente era uma Kombi, de repente já contava uma Kombi, aí apareceu um vereador gaiato oportunista, que acabou virando nosso amigo lá, e ele falou, pô, mas vocês podiam me dar uma boquinha para mim tentar me eleger, né, que ele tinha feito uma boa votação lá anterior. E é o seguinte, você paga o ônibus e eu arrecado o pessoal para trazer para vocês, e eu digo que eu tô pagando o ônibus, né? E eu depois fiquei sabendo que ele cobrava a metade do preço. Não, custa 10 para ir até Sapucaia para botar de cada um, mas você me paga só 5, o resto eu pago para vocês. E aí, em cima disso, ele se elegeu vereador. Ou seja, vocês pagavam o ônibus, traziam os clientes, ele dizia que era ele que pagava. E ele cobrava 5 ainda. Não é possível, não é possível. Foi o vereador mais votado da cidade. Né? E com isso, tivemos que abrir lá em Dobson. E aí, então, começamos nesse atendimento. E a gente chegava lá, o horário começava às 8, mas a gente também ia com o pessoal daqui para tomar café lá e depois começar o atendimento. Era fila de gente nos esperando para ser Eu vou atendido. contar uma coisa aqui. Foi uma coisa impressionante. Eu vou contar uma coisa. Um dia de manhã nós chegamos lá, nós compramos uma Kombi velha, que a comunicação já tinha que ser com o aparelho, assim, com o telefone ligado por cabo, né? Tanto barulho que era lá da velha, né? Chegamos lá, eu contei de manhã, deu 142 pessoas sentadas em garede para ser atendido no servidor. 142 pessoas. Nós levamos 6 ou 8 daqui, mais os 2 de lá, nós somos uma equipe de 10 não tinha nem colocado. Isso na época da garagem. Na época Isso da em garagem. que ano? Quando começou ali, em 99. 99, vocês já estavam com uns 10 colaboradores, mais ou menos. Esse aqui ia no sábado para lá. Não, quantos colaboradores vocês tinham esse ano? Eu não vou lembrar, em 99. Porque... Nós não tinha muita coisa, não. Não, ali em 90... Não. Esse já foi depois, esses 10 já foi depois, né, amor? Só era, não sei, 40 e poucos produtores. Já foi bem depois, já 2000. Já tinha unidade, provavelmente, já tinha filial física. Já tinha aqui, ó. Nós já tínhamos aqui esse prédio. Aqui. Calma, então a gente vai chegar aqui no prédio ainda. Nós já tínhamos em torno de 25, em torno de 20. E depois tivemos um crescimento muito grande, e naquele ano nós saltamos para 31. Tá, mas daí você já estava aqui no prédio. Sim. Então vamos, na verdade, entrar nos anos 2000, finalmente, né? Não, mas antes de entrar em 2000, eu quero sempre falar por que está sendo um sucesso, e eu espero que isso sirva também para alguém que está tendo a dificuldade que nós tivemos. Aliás, não tivemos dificuldade, graças a Deus. Depois que começamos... Orientação divina, apenas a gente seguiu a orientação, trabalho, estudo. Tá? O que acontece aqui? Nós sempre investimos em curso de formação e aprimoramento. Sempre. Com nossos simpósios, nossos cursos internos, com um monte de mecanismos que a gente criava, além, obviamente, da gente estudar o tema. Todos os livros dos bons escritores de matéria previdenciária ou medicina e segurança do trabalho, nós lemos a portaria 3214 de 1974, não sei a Emília, mas eu fucei todos os anexos da portaria 3214, porque era a alma de qualquer possibilidade de conversão. Quem não souber, tá? A portaria 3214 jamais vai representar bem um cliente no campo da busca da redução pela exposição às especialidades. E quem não tinha o domínio de uma boa literatura divina vai ter problema para acender ao céu. Inclusive, a gente tem uma biblioteca aqui no escritório, tem livros, inclusive, bem antigos, livros novos, e é um paredão, assim, inteiro que a gente tem de livros. E que sempre foi incentivado. Eu falo isso porque a gente já tá entrando ali na minha infância, assim, como pai e mãe sempre nos incentivaram muito a ler, mas também como chefes, né, sempre incentivaram realmente todos a lerem e a estudarem, no geral. Como vocês já falaram muito também, patrocinaram faculdade, de uns colaboradores. Mas, bom, vocês já falaram da primeira filial, que eu entrei também aí. Entrando, na verdade, antes de entrar nos anos 2000, eu acho que vale a pena também falar, porque eu tô ouvindo a história, mas eu já sei da história, né? Então, às vezes eu dou pitaco de coisas que vocês esquecem. Tu falou já, Vilmar, a receita do sucesso. O que tu acha de foi a receita do sucesso de vocês? Para mim, a receita do sucesso foi dedicação. Foi se dedicar, de fato, àquilo que a gente se propôs, que era o resgate do direito daquele que veio até nós. Então, tu atender o cliente, tu ouvir a história dele, e você transformar aquela história na busca do resgate do direito, tu tem que se dedicar. Tu tem que
analisar, tu tem que buscar, tu tem que achar saída, que muitas vezes o cliente não, tu fala para ele, mas ele não, então tu tem que ir atrás, então é a dedicação. E essa dedicação, às vezes, no nosso caso, foi de 16 horas por dia. Muito trabalho, muita dedicação, de não ter visto as nossas filhas crescerem. E a gente também só conseguiu toda essa dedicação porque Deus nos mandou anjos para dentro da nossa casa. Nos mandou a Tata Maria, que está lá com a gente já fechando quase 30 anos, que cuidou das nossas filhas, que cuidou da nossa casa, e a gente pôde se dedicar 100% ao trabalho. E depois veio a Maristela também, que está lá com a gente já há mais de 20 anos. Então, eu digo assim, ó, que essa dedicação, a fé, nunca, toda a caminhada, a fé sempre fez parte da nossa vida. De rezar todos os dias, de pedir, de agradecer. Então, eu penso que isso é o conjunto que fez o sucesso da gente. Quase deu. Parece que foi ensaiar, né? A resposta, mas era isso mesmo que eu tava pensando. E acho que eu vou dar até um testemunho meu que. Quando as pessoas olham, assim, hoje a gente tem 14 escritórios, tem o tamanho, é referência nacional de um escritório de advocacia. Mas quando olham para trás, né, muitas pessoas não sabem da história de vocês. Eu acho que é muito válido falar isso, porque eu vivi na minha infância, as minhas irmãs viveram, quem tá aqui há mais de 20 anos viveu provavelmente junto isso com vocês, que eu acho não, tenho certeza, que o sucesso, ele precisa de dedicação e também de abdicação. Tu tem que abdicar de certas coisas, eu acho que isso são escolhas, e que vocês fizeram muito bem, pra chegar onde chegaram. Então é muito fácil olhar, o Mar Emília, com 14 escritórios, hoje já, graças a Deus, podendo aproveitar mais a vida, mas que há 20, 30 anos atrás vocês não puderam aproveitar. Então, eu lembro muito de quando eu era criança, a gente tinha lá embaixo, já tava na casa, né, que eu até hoje sei, a gente tinha o escritório lá em casa, então eu lembro, assim, de vocês trabalhando de noite, chegando de casa com processo, aquelas pilhas de processo lá em casa, então saía do escritório pra chegar em casa e trabalhar mais cedo. E isso é importante, porque às vezes as pessoas só olham onde vocês estão hoje e não olham o que vocês passaram pra chegar onde chegaram. E a Tina, que é a Valentina pequena, ela dizia: quando eu crescer, mamãe, eu vou ser advogada para ajudar vocês. E não virei Eu não fiz advogada, né? E não fiz direito, mas eu fiz administração pra tocar o escritório. E só fez administração porque a gente deu a forçadinha, né? Porque ela queria também ir pro direito. Nós dizemos, não, por favor, vamos fazer administração, né? Porque nós já tínhamos duas no direito, a Kis e a Bárbara. E aí conseguimos encaminhar, então, a Valentina para administração, que foi uma bênção também, com certeza, orientado e guiado aqui por Deus e Nossa Senhora, que eu tenho muita fé nela e ela tem me iluminado todos os dias. E com isso, temos alguém que administra a nossa empresa hoje, né? Temos a Kis e a Bárbara focada no direito e a Ana Valentina administrando a empresa. Isso é muito bom. A gente poder conduzir os filhos, meu Deus, Senhor, gratidão. Vamos voltar um pouquinho. Acho que como é que o início ele tem muita história, né? Então, assim, querendo ou não, e vai mais tempo aí mesmo. Mas então já entramos nos anos 2000, eu queria chegar ali em 2005, mais ou menos, que foi quando vocês vieram pra Cidade Nova. 2005? 6? 2004, nós viemos pra cá. Tá. Então, junho de 2004. Em que momento vocês perceberam que vocês tinham que sair daquela salinha de 30 e poucos metros quadrados, isso? 34. E, assim, de uma salinha de 30 e poucos metros quadrados para um prédio de 4 andares. Para um andar de assim, desse. Primeiro foi um andar só. Mas conta como foi essa questão da construção do prédio. Tô te perguntando porque eu não sei, né? Que daí eu disse que ele é engenheiro, então eu sei que ele se envolveu mais na construção. Em que momento vocês perceberam essa salinha não dá mais pra gente? Nós não tínhamos espaço para armazenar nem um processo a mais. Porque eu adaptei. E os clientes ficavam no corredor do prédio lá, incomodando as outras salas, porque ela não tinha espaço. De vanzinho para 3 pessoas, para ficarem aguardando, e o resto ficava no corredor. Coitada da doutora Nara e da doutora, a outra dentista aí ao lado, Salete. A pessoal chegava a fumar no corredor, né, para evitar mesmo, todo mundo. E aí eu não tinha mais botar no café, porque o que eu fazia? Um arquivo tem 4 gavetas. Eu comecei a comprar arquivos, né, e cortar o meio. E eu pegava, adaptava com 6 arquivos, né, com 6 gavetas. 6 gavetas. E fazia uma pequena adaptação. E às vezes ficava meio mostra, vai mirar um arquivo em cima de alguém. E ali eu percebi que era um momento
de comprar um terreno e fazer o prédio. Fizemos isso, tinha duas oportunidades. Uma ali perto, acho que é onde era o hambúrguer na época, ou na frente ali, ó, e o outro aqui onde estamos, né? Só que aqui o cara queria 40 mil reais na época mais caro. Eu disse assim, mas eu não posso. E aí entra o conhecimento, o marketing, eu não posso perder a referência. Porque se você cria um ponto e você se afasta muito desse ponto, você tem todo o trabalho de reconstrução de novo. Se não, vamos pagar 40 mil a mais, isso correspondia basicamente a 30% a mais caro no terreno, e não perder a aderência, pois esse prédio está em fundos para o prédio onde a gente tinha o outro, né? Então, essa foi para padrão dos caras para não perder a referência. Aí ele já não sei, eu concordava com tudo, as vias maluquices, né? Mas imagina você desembolsar na época em torno de 40 mil reais a mais. Era a diferença de um terreno pro outro. Aham. Ah, e para uma quadra, né? Uhum. Que aí o terreno era nada assim em Sim. cima. Então, vamos comprar aqui, porque eu olhava lá de cima e via que eles davam no fundo. Ele foi tudo isso que me convenceu, tá bom, paga as 40 mais, daí vambora. Assim como na abertura ele faz, eu ia dar uma volta, conversava com alguém, eu subia no dia seguinte, eu mandasse, aluguei uma sala em tal lugar, então abri um escritório. Vai botar alguém para trabalhar lá, vamos botar alguém. Um dia eu cheguei a contratar um hotel por uma colega lá, escondida da vida, escondida, ela sabia que estava sendo contratada, né? Só que não sabia que eu estava pagando hotel para ela, porque não podia perder aquela profissional. Porque ela era de São Sebastião do Caí e nós estávamos abrindo em Dois Irmãos. Eu disse E assim, quando o Vilmar olhou a Denise sabe dessa história. Quando o Vilmar olhou o certificado dela da faculdade, o currículo ali, que o Vilmar pediu, ele queria saber as notas, né? Aquela menina, aquela mulher, era tudo 10. Ele disse, eu não posso perder isso aqui. Essa daqui vai trabalhar com a gente. só que não vai trabalhar na dela. Ah, Eu não conheço o caráter dela. Graças a Deus, uma excelente colega, de uma formação ética e moral, nota 10. Lamento muito ela ter saído, desejei toda a sorte para ela. E se um dia ela quiser voltar, as portas e olha que interessante, ela falava em alemão, né? E atender Dois Irmãos, tu precisa entender um pouco de alemão. E a Denise, então, se deu muito bem em Dois Irmãos, mesmo tendo que morar lá no hotel por um tempo. Mas ela daí, imagina, as pessoas aí sim que nos procuravam, porque falavam a língua deles. Foi muito legal. E, bom, vocês entraram aí na questão da Denise. Se vocês quiserem falar rapidamente, que a gente tá bem estendida, né? Mas se vocês quiserem falar rapidamente, acho que tem pessoas que marcam a história, não como clientes, vocês já comentaram alguns, e também pessoas, colaboradores. Tem algum ou alguns que, enfim, Denise não está mais conosco, algum que esteja ou não esteja ainda, que, assim, são pessoas que vocês falam, realmente foi Deus que colocou aquela pessoa ali, ou uma pessoa que até hoje vocês têm um relacionamento muito Se a gente bom? trazer o nome de um ou de outro, a gente pode estar cometendo injustiça, né? Então, se eu fosse trazer aqui uma lista aqui, mas eu quero trazer uma situação que também foi o Vilmar pensando. Ele disse: nós precisamos de alguém que pense o direito. Então, nós vamos investir em alguém que queira pensar o direito, que queira estudar o direito, que queira ir além da mesmice. E assim nós fizemos. E aqui, então, eu quero trazer, não, só por causa dessa situação que eu estou trazendo o nome do Dr. Diego. O Diego ele entrou na nossa empresa, era um guri, assim, quando eu vi ele, eu digo, meu Deus, o que o Vilmar quer com esse guri aqui dentro, né? Encolhidinho, envergonhado. E o Vilmar, eu digo que o Vilmar tem visão, né? Tem uma visão além. Ele disse, esse cara, nós vamos investir nele, nós vamos qualificar ele, e ele vai ser o melhor. E claro que não adianta a gente querer, a pessoa também tem que querer. O Diego nunca tinha ouvido, acho que, falar em direito previdenciário. E o Vilmar foi insistindo. O Vilmar ia muito para São Sebastião, conversava com ele, entregava isso, fazia aquilo, questionava. Dizia, não, vê isso aqui, estuda, defende, faz outra coisa. Eu estava uma semana depois sobre o mesmo assunto, até eu criar uma condição onde ele encampasse a proposta de estudo do tema que eu estava levando. E assim foi, então, a nossa empresa pensou nisso. Precisamos ter alguém que pense. Porque fazer o trabalho aqui, a gente tem o conhecimento. Mas quais são as estratégias? Até onde que eu posso ir? Né? Chegar até o tribunal, de chegar até o STF, como é que a gente faz? Então, a empresa investiu nesse alguém que deu um resultado magnífico, que é o Dr. Diego Henrique Schuster.
E é doutor, que ele chegou a fazer o doutorado. Doutor de verdade. Doutor de verdade, a empresa auxiliou na pós, no doutorado e tudo mais, justamente porque a empresa queria e quer alguém que se dedique ao direito e que abra as portas para sair. Para que tudo isso? Por que tudo isso? Só porque a empresa quer um doutor? Não. Porque a empresa quer fazer cada dia mais e melhor o resgate do direito daquele que vem nos buscar. A empresa investiu sim no Diego, mas esse investimento não serviu só para Lourenço de Souza. Hoje o Diego é referência. Ele tem livros escritos, ele tem palestras, ele tem acesso ao STF, ao STJ, aos tribunais. Então não serviu só para nós, serviu para todos aqueles que vão buscar o direito previdenciário, seja na Lourenço de Souza, ou seja ali no escritório que começou ontem. Hoje tem aonde buscar informações, hoje tem onde buscar conhecimento, porque o Diego expandiu isso. E isso é muito legal, porque a gente não ficou só pensando aqui na gente. E vem aqui a história de laudos, né, Vilmar? Porque os laudos periciais, nós criamos uma laudoteca, tá? Para conhecer também como é que funcionou. Nós fomos resgatando laudos, houve uma época que o INSS, a agência de SEI, queria incinerar tudo, né, justamente para não garantir direito. Passei a noite inteira juntando lixo. Juntando lixo, né? Dentro do lixo que jogaram os laudos, nós fomos lá e resgatamos e construímos uma laudoteca. Quantos e quantos e quantos colegas se socorreram de nós para esses laudos? E a gente nunca disse, não, isso aqui é só nosso, foi a gente que resgatou. Não, a gente sempre foi da ideia de que o conhecimento ele não pode ser fechado. Ele tem que ser aberto para que outras pessoas possam também usufruir disso. Eu quero fazer alguma complementação sobre o Dr. Diego como grande referência nacional e até mesmo em direito internacional, porque até tive a oportunidade uma vez de ir num congresso de direito previdenciário em Curitiba. E lá Direito constitucional. Direito constitucional. E lá estava o Dr. Canídio ou Canutilho, o constitucionalista português, estava um mexicano, não recordo o nome agora, e tinha, se não me engano, um alemão. Então, o Diego, ele andava atrás do Canutilho, enquanto ele não conseguiu falar com o Canutilho e comprar os livros do Canutilho. Ali eu vi que, isso foi em 1900 e não lembro exatamente a data agora, ali me reforçou que eu estava certo na escolha dele como grande pesquisador da empresa, porque ele gostava mesmo de ler. Tem uma época, inclusive, que a saúde dele estava sendo prejudicada porque ele tornou-se um viciado em estudos. Verdade. E, bom, vocês falaram dele, que também levou, né, todas essas teses. E Sem demérito para os demais. Sim, não, Eu uma apontei a equipe, Luísa, a Emília, Não, com o Diego, é uma equipe. mas dentro de suas áreas de atuação, tá? Nós Até temos- porque nós investimos Nós nisso, né, temos amor? muitos Diegos em todas as áreas, no campo trabalhista, no campo civil e no campo previdenciário. era aí que eu queria entrar também, Aliás, porque... temos gente que se aceitasse, inclusive fazendo proposta para alguns colegas, de também termos mais um ou dois pesquisadores a nível de pós-doutorado para edição de livros, tal qual o Diego vem seguindo, e também se transformar em professores, tá, universitários, levando o conhecimento, o verdadeiro conhecimento e o conhecimento na sua amplitude máxima para dentro das fábricas enferrujadas de cientistas, né, que é a faculdade, que a universidade deveria se transformar para oxigenar e desempenhar a máquina de fábrica de cientistas. Vocês cresceram muito, se tornaram nacionalmente de verdade, porque hoje, pelo menos, direito previdenciário, a gente recebe muita ligação de colegas, né, não meus, no caso, mas deles, de outros estados, e realmente vocês se tornaram referência no direito previdenciário, já tiveram processos teses sendo discutido STF, STJ. Como que é isso para vocês? Olhando ali para 1995, onde começaram e onde vocês chegaram, primeiro falando do direito previdenciário. Como que é saber que uma tese de vocês foi discutida lá pelos ministros, que o processo de vocês foi discutido, e principalmente as teses que vocês tanto batiam, que vocês ganharam? O que eu quero trazer? Quando nós iniciamos, não existia direito previdenciário. Era ir lá no INSS, encaminhar, fazer a aposentadoria e deu. Se negou, acabou e pronto. Vamos buscar outro cliente, vamos encaminhar e vai dar certo. Eu e o Vilmar fomos os primeiros, fomos pioneiros. Aliás, eu quero fazer uma correção, porque você já está jampeando essa parte aqui. Nós começamos fazendo o direito do trabalho, né?
Sim. Tá. Não, mas eu digo, cresceram dentro do direito previdenciário. Eu acho que o primeiro cliente que começou a falar em aposentadoria fui eu, né? Que você fez o meu processo de aposentadoria. O teu já foi em abril de 96, nós fizemos uns antes. Então, o que... Da revisão, né? No caso. Não, dele, a concessão foi abril de 96. 29 de abril de Tá, 96. então tu ainda não era aposentado quando abriu Não, não. Então, o que eu quero trazer? Nós fomos os pioneiros no resgate do direito ao benefício da aposentadoria. Porque o que tinha antes no Poder Judiciário? Era revisão, era processos de revisão, só isso. Não se buscava, o INSS negou, azar, né? Vai esperar mais um tempo e vai buscar de novo. E nós dissemos, não. Se negou, tem alguém que tem que mandar conceder, porque o direito existe. Então, nós fomos os pioneiros no resgate do direito à aposentadoria. Isso começando lá em 95. E com isso, houve muitas mudanças. Nós começamos em 95, 96 teve a mudança no INSS, 97, 98, com a emenda constitucional número 20. Enfim, a gente passou por várias reformas, por várias mudanças. E nós dissemos, não, a gente vai buscar na justiça. Porque chegou um momento em 97, 96, não lembro bem ainda, que o INSS não contava mais o rural. Dizia que o rural só podia ser contado para quem tivesse o documento. E aí nós dissemos, não. Foi a ordem de serviço 590. Acho que foi de 97, né? Foi 9 de setembro de 97. E aí nós fomos para a justiça. Os juízes, procuradores do INSS nem sabiam o que a gente estava falando. Então, digo assim, a gente contribuiu muito com o poder judiciário, com o direito previdenciário, no resgate do benefício. Posso afirmar que fomos os pioneiros e que contribuímos muito. Mas a gente não estava preocupado aonde ia chegar, de verdade. E ainda hoje, essa é a minha questão. Não estou preocupada aonde a gente vai chegar. Mas a gente queria que o caso concreto que chegou até nós encontrássemos a saída, nós buscássemos e conseguíssemos resgatar o direito. Eu, de minha parte, eu nunca imaginei... Bom, eu só queria uma casa com uma pracinha, um carro e tomar café em Gramado. Eu nunca me passou pela cabeça, por mais que o Vilmar dizia que a gente ia fazer, nunca que a gente chegaria onde chegou, no patamar onde chegamos. E dentro do direito, podem procurar em jurisprudência envolvendo os 12 anos, porque teve a época da discussão de contar o rural dos 12 anos, que só queriam contar dos 14. A primeira jurisprudência foi nossa no STJ, dizendo o rural tem que ser contado dos 12 anos. Outro isso que nós também abrimos fronteiras, né? Aí tanto no campo jurídico quanto no campo político, foi a contagem, a validação de determinados documentos para a contagem de rural para aqueles que nasceram anterior ao 1960 e poucos. Por exemplo, a certidão de estradalidade, outros documentos que não estavam arrolados para a Previdência não eram contados. E eu até fui numa reunião com o ministro Faustino na época. Essas são coisas que a gente acaba esquecendo, né? Agora me passou o nome daquela reunião do Faustino, onde todo mundo se reuniu e deram um acordo para deixar do lado de fora, que era muito polêmico, né? E aí, quando eu vi essa aparição com o doutor, estava lá na federação, não sei de onde, Federação da Água de Porto Alegre, o ministro entra lá, eu tô janelinha fumando, só observando, porque eu não era bem visto no mundo dos advogados e nem no mundo principalmente do político, né? E aí eu vi que sumiu aquele pessoal, não vi por onde que entraram. Esse doutor, o cara já entrou entrou por lá, eu entrei lá, toda uma bancada conversando, assim, quando eu sentei bem na frente, olhando no olho do Faustino, né? Que era o ministro interino da Previdência na época. Tá? Outra vez, por exemplo, quando eu fui a Brasília falar para toda a federação do pessoal que trabalha em Minas dos Talcos e do asbesto sobre doenças pulmonares e aposentadoria especial, que tinha um médico do trabalho falando, e é tudo envolvendo a portaria 3214, e eu fui falar de direito previdenciário em Brasília. Tu nem sabia disso, né, filha? Não. A gente fez história. Isso sei, né? Isso então, a gente ampliou o leque de aplicação do direito previdenciário, porque é uma norma muito vasta e até a posição do verbo em determinado dispositivo legal tem que ser considerado. O que acontece aqui? Quando a legislação diz poderá, ele está estabelecendo uma norma facultativa. Poderá fazer, você faz se quiser. Direito é questão de interpretação. Deverá. E aí era uma das teses minha, né, Emília? Das teses minha do artigo, não sei o que, da Lei 8.213, onde eu questionava a posição do verbo, o tempo do verbo
Então, é muita atenção e você, mais do que nunca, eu sempre digo o seguinte, você nunca será um bom advogado se você for só um medíocre decorador de leis. Esqueça a decoração de leis. Meu marido sempre diz, conheça os princípios. Se tu É. conhecer os princípios, não tem errado. Conheça os princípios. A norma positiva infraconstitucional, deixa ela de lado. Chama no Sangugo lá, chama ele ali, e agora você tem que conhecer as ciências periféricas que cercam o ato e o fato materializador. Você tem que conhecer um pouco de antropologia, economia, sociologia, todas essas ciências você tem que conhecer. Inclusive gramática. O português, a língua, você tem que ter o domínio dela. E é onde eu me apegava naquela questão ali, eu não lembro qual era o tema lá, que eu invoquei, eu radicalizei na questão da posição do verbo, né?